Boa noite a todos. Espero encontrar todos vocês bem. Vamos retomando um pouquinho depois da semana de verificação de aprendizagem. Quero deixar esse momento com vocês também para vocês me falarem quais foram as principais dúvidas, ou se tiveram dúvidas a respeito da execução da prova. Pela minha verificação, todos saíram muito bem na verificação da prova. A semana de verificação de aprendizagem foi muito satisfatória. Todos vocês conseguiram atingir boas pontuações. Os alunos que não conseguiram fazer o fechamento da verificação de aprendizagem tiraram notas satisfatórias. Fico muito feliz a respeito disso tudo. E se caso não houver nenhuma necessidade, eu vou fazer uma introdução, uma retomada, na verdade, de todo o conteúdo que a gente já viu, porque agora eu vou precisar desse conteúdo um pouco mais claro na nossa mente, e aí eu vou fazer uma retomada desse conteúdo. Posso começar pela retomada ou algum de vocês quer nos prestigiar comentando alguma coisa da verificação de aprendizagem, tirando alguma dúvida? Sérgio, boa noite. Sérgio, Então eu vou iniciar fazendo uma retomada do conteúdo. Hoje, especificamente, Sérgio, oi Mariana, eu não te escuto. Sérgio. Sim, Mariana. Então, não tem reclamação nenhuma para fazer, pelo contrário. Eu acho que eu, como representante, eu tenho função de pontuar tudo que tiver de errado e parabenizar também. Que por mais que o seu conteúdo tenha sido difícil, não é um conteúdo fácil, isso a gente viu desde o semestre passado, que não é um conteúdo fácil, você conseguiu explicar todas as dúvidas da atividade do exercício físico, você conseguiu explicar com excelência, tudo direitinho. A gente foi fazer a prova, tinha questões que eram basicamente lógicas, que não precisava nem consultar o livro, que você conseguia entender. E a respeito das atividades também, foi um dos poucos professor que explicou o que era real para fazer, porque realmente tinha umas perguntas que estavam muito vagas, não só sua, de outros professores também, mas o senhor conseguiu explicar e fazer com que todos fizessem bem, certo? Então, só te parabenizar, porque aquele dia a gente teve aquela conversa com todo mundo para poder buscar melhoria, o senhor atendeu o nosso pedido, fez da forma que fosse melhor para a gente, então, só para agradecer mesmo e parabenizar, porque a gente tem que apontar os erros, apontar os defeitos, mas tem que apontar os acertos também, porque da mesma forma que não é fácil para o senhor, não é fácil para a gente. Então, obrigada e espero que a próxima VA seja dessa forma também. Então, eu fico feliz de receber esse tipo de devolutiva e também eu quero que todos vocês possam me dar uma devolutiva sempre. Então, de acordo com a disciplina, de acordo com o andamento da disciplina, de acordo com todos os conteúdos que forem sendo desenvolvidos, que vocês também possam me repassar essa devolutiva para que juntos a gente vai aprendendo e vamos esclarecendo possíveis dúvidas que puder surgir durante todo o andamento. Então, para a gente ter uma boa continuidade dessa perspectiva tão boa que foi repassada agora, eu vou fazer uma retomada. Então, agora, especificamente nessa segunda verificação de aprendizagem, a gente precisa dominar o livro da Nanda. Então, eu preciso conhecer o livro um pouco mais aprofundado, e, ao mesmo tempo, eu preciso saber manuseá-lo. Então, durante toda a estratégia, eu vou estar fazendo uma retomada do conteúdo. Então, agora eu vou retomar e eu vou começar falando algumas coisas que a gente já viu e que já tem nos slides anteriores. É mesmo para a gente relembrar um pouquinho e refrescar a nossa mente. Então, vou voltar um pouquinho sobre a estrutura da taxonomia da Ananda 1.
Então, a estrutura da taxonomia da Ananda 1, ela é composta por 3 itens básicos: o título, a definição e as características definidoras ou fatores relacionados. Então, quando eu abro o próprio livro da Ananda, eu vou ter o título, que ele é uma frase curta, ou ele é um termo que representa um padrão. Então, ele sempre vai estar em negrito, eu já tenho esse título, ele sempre vai estar negritado. Posteriormente, eu tenho a definição desse título, que é uma descrição um pouco mais clara e precisa do próprio diagnóstico de enfermagem. Para complementar o nosso diagnóstico, que já tem um título e já tem uma definição, nós vamos ter as características definidoras, que são as evidências clínicas ou os sintomas observados. Então, quando eu já tenho e já conheço, quando eu abrir um livro da Ananda e eu ver a parte negritada, eu já consegui visualizá-la como um título. Logo abaixo do título tem uma definição. E logo abaixo da definição tem as características definidoras ou fatores de risco. Então eu já consigo compreender um pouquinho sobre a sua estrutura. Lembrando que a taxonomia da Ananda, ela é dividida em domínios e classes. Então, logo no início da página, vai ter qual domínio pertence e qual classe pertence. Lembrando que os domínios e as classes, elas são subdivididas de acordo com as necessidades humanas básicas de cada indivíduo, de forma específica. Então, temos nutrição, temos conforto e temos vários outros itens que estão relacionados aos domínios e às classes. Ao todo, nós temos 234 diagnósticos de enfermagem, sendo que eles são divididos em 13 domínios e 47 classes. Junto a isso, nós retomamos um pouquinho na construção dos tipos de diagnósticos de enfermagem. Nós temos 4 tipos de diagnósticos de enfermagens de acordo com a sua associação. Então, a gente tem o diagnóstico com foco no problema, diagnóstico de risco, diagnóstico de promoção de saúde e temos o diagnóstico de síndrome. Todas essas informações já foram passadas em slides anteriores. Então, lá já está bem específico. Mas aqui eu quero fazer uma retomada para que todos nós possamos tirar alguma pequena dúvida ou detalhe que ficou despercebido. Porque agora, nessa fase, ela faz muita importância no nosso desenvolvimento das nossas atividades. Então, quando eu falo de diagnóstico com foco no problema, eu tenho que pensar que é uma resposta indesejada frente às condições de saúde ou processos de vida, seja ele individual, familiar ou comunidade que ele está envolvido. Um exemplo desse diagnóstico de enfermagem é a troca de gases prejudicada, que na prática ele pode indicar tanto falha na função respiratória, como, por exemplo, uma desobstrução ineficaz das vias aéreas. Então, a gente consegue ver que é uma condição de saúde ou processo vital. Então, quando eu falo de diagnóstico com foco no problema, eu logo vou visualizar que toda a minha história clínica escrita ou colhida na minha anamnese, durante o meu exame físico, toda essa história clínica, ela gira em torno de um único problema e que todas as outras informações estão relacionadas especificamente a esse problema. Aí eu consigo montar um diagnóstico com foco no problema. Lembrando que um diagnóstico com foco no problema, ele é montado da seguinte forma:
ele precisa do título, que é a primeira informação em negrito no início do livro. Ele precisa de fator relacionado e de características definidoras. Então, para me construir um diagnóstico com foco no problema, eu preciso título, fator relacionado e característica definidora. Então, sempre eu vou ter um título relacionado a, que é o meu fator relacionado, e evidenciado ou definido por, que são as minhas características definidoras. Então, a minha construção do diagnóstico está formulada. Quando eu penso em diagnóstico de risco, eu vou pensar em uma resposta indesejável, mas de um desenvolvimento. Então, por exemplo, diagnóstico de risco é quando eu estou frente a uma situação que pode me levar a ter uma piora, tanto individual como familiar, como comunidade. Então, um exemplo é o risco de infecção, que está incluído neste diagnóstico especificamente, que é o diagnóstico de risco. Então, quando eu vou formular um diagnóstico de risco, eu vou pensar lá no meu histórico, após a minha leitura criteriosa no meu histórico de enfermagem, eu vou pensar que tem um fator dentro de todo esse desenvolvimento do meu histórico de enfermagem, tem um fator indesejável específico que pode levar a uma piora do meu quadro de saúde. Então, por exemplo, se foi realizada uma punção, eu tenho um risco de infecção naquela punção. Por quê? Porque eu posso ter agravantes que podem me levar a essa vítima ou desse paciente ele ter um risco a adquirir alguma coisa. Então, quando eu falo em diagnóstico de risco, a minha construção gira em torno do meu título, mais o meu fator de risco. Lembrando que toda vez, na maioria das vezes, que eu for construir um diagnóstico de risco, o próprio título já vai me trazer a palavra risco iniciando todo o meu título. Então, rapidamente eu já consigo visualizar que aquelas informações que eu tenho, eu consigo construir um diagnóstico com foco no risco. Então, sempre que eu for construir um diagnóstico com foco no risco, eu vou ter o título, que na maioria das vezes ele já vem precedido ou antecipado pela palavra risco, e posteriormente eu vou evidenciar ele a um fator de risco. Um exemplo para a gente ter uma noção é o risco de tensão do papel do cuidador, evidenciado por imprevisibilidade do curso da doença e complexidade das atividades do cuidado. No primeiro momento, parece complexo, mas não é. Por quê? Eu já tenho uma informação no meu histórico de enfermagem que essa vítima ou que esse paciente, ele tem todas as informações que estão descritas no meu histórico de enfermagem me levam, através da definição, compreender que o risco de tensão do papel do cuidador encaixa certinho com as informações que eu tenho no meu histórico de enfermagem. Então, o que eu vou fazer? Eu apenas vou evidenciar fatores de risco que possam levar este paciente ou esta vítima a ter uma piora do seu quadro clínico. Temos também o diagnóstico de promoção de saúde. O diagnóstico de promoção de saúde, ele tem como principal motivação a promoção do bem-estar e de outros cuidados que estão para melhorar a qualidade de vida do indivíduo em si, como família ou como comunidade. Então, um exemplo para esse diagnóstico é a melhora do autocontrole.
Então, é quando ele próprio consegue já realizar os seus cuidados básicos de promoção de saúde. Lembrando, falando em promoção de saúde, a formulação do meu diagnóstico de enfermagem, ela é realizada da seguinte forma: título mais características definidoras. Então, o meu título sempre vai estar em negrito, após as informações de domínio e classe, que estão na mesma página. Posteriormente, eu vou colocar o título evidenciando as minhas características definidoras. Então, eu já consigo constituir um diagnóstico com foco na promoção de saúde. Então, um diagnóstico de promoção de saúde é aquele diagnóstico pelo qual algumas informações do meu próprio histórico de enfermagem me levam a visualizar ou a compreender, através do meu próprio raciocínio clínico como profissional, que este indivíduo ou vítima, ele pode realizar a melhora da sua qualidade de vida ou do seu autocuidado. Então, frente a todas essas informações que o meu histórico me concede, eu consigo realizar um diagnóstico pensando em promoção de saúde. Então, para mim construir um diagnóstico de enfermagem, tudo se inicia na minha coleta de informações. Então, na minha coleta de dados. Então, neste primeiro momento, a gente não terá essa coleta de dados devido à pandemia, mas nós iremos trabalhar com estudos de casos já coletados. Então, o que vocês irão receber serão históricos de enfermagem de forma objetiva ou subjetivos, tá? Com as informações colhidas e montados o histórico de maneira objetiva ou subjetiva, levando às vezes a termos uma compreensão um pouco mais criteriosa, pensando que a linguagem e a forma ela é abrangente. Uma coisa que vai fazer toda a diferença para mim entender por onde seguir ou por qual caminho seguir para montar um dos meus tipos de diagnósticos de enfermagem é eu lembrar das necessidades humanas básicas, que inclui respiração, termorregulação, temperatura, conforto físico, autocuidado e integridade da pele. Frente a esses 5 itens, que são os meus conhecimentos prévios de necessidades humanas básicas, eu já consigo ter uma noção de que tipo de diagnóstico eu posso construir. Após isto, eu vou analisar e agrupar dados, que são esses históricos de enfermagem que nós iremos trabalhar durante todo o processo das nossas aulas. Então, a gente vai receber históricos, a gente vai trabalhar em cima de históricos de enfermagem. Eles já estão com os dados agrupados, de acordo com os sinais e sintomas, pensando em uma forma lógica, mas que às vezes não estão bem claros e objetivos. Cada um dos agrupamentos estão contidos as características definidoras e alguns critérios clínicos. Posteriormente a esse agrupamento de informações, nós temos a escolha pelo diagnóstico. Então, cada diagnóstico ele possui uma definição clara que deve ser analisada com cautela antes de ser utilizada. Então, por exemplo, eu estou lendo uma informação de um histórico de enfermagem. Rapidamente me vem à cabeça de que essa informação diz respeito à termorregulação. Mas quando eu abro no domínio da termorregulação e vou verificar os diagnósticos, eu confiro que todas as definições não batem com as informações que eu tenho no meu próprio texto. Então, este diagnóstico ele não vai fazer parte dos meus diagnósticos recolhidos ou escolhidos para compor a ficha da sistematização do meu paciente. Então, as chances de ocorrerem erros de diagnósticos são grandes,
Mas para isso a gente tem que atentar às informações. As definições têm que estarem claras e elas têm que conversar com as informações que eu possuo no meu histórico de enfermagem. Então, eu preciso saber o que é classe, o que é domínio, o que são necessidades humanas básicas, que eu tenho os tipos de diagnósticos e que atualmente eu vou utilizar a NANDA. Para construir o enunciado do diagnóstico da NANDA, sempre eu vou precisar de um foco, que é o foco no problema, foco na promoção de saúde, foco no risco. Então, sempre eu vou precisar primeiramente saber qual é o meu foco para a construção do meu diagnóstico. Lembrando que a cada diagnóstico ele tem que ter título, fatores relacionados e ou características definidoras. Lembrando que cada título ele tem uma definição. Então, para evitarmos erros comuns, devemos nos atentar a cada detalhe desta definição. O diagnóstico de enfermagem ele deve ser preciso e é importante que a gente tenha uma análise crítica e um raciocínio diagnóstico. Então, toda vez que eu verificar frente a uma necessidade ou frente a um histórico de enfermagem, eu tenho que ter raciocínio diagnóstico e uma análise crítica feita frente a cada uma das situações. Lembrando que, às vezes, nós iremos nos deparar com situações que vamos ter que iniciar pelo diagnóstico. Então, a gente precisa saber que tipo de diagnóstico é envolvido na situação. Então, por exemplo, vou citar um exemplo para vocês. Neste exemplo, é considerado um breve histórico de enfermagem e a pergunta é, pela característica dessa medicação, é importante considerar o seguinte diagnóstico de enfermagem. Então, na maioria das vezes, a gente vai se deparar com questões, sejam elas para a gente ter um raciocínio clínico e uma análise crítica da situação, levando qual seria o diagnóstico que mais encaixaria frente às informações. E também a gente tem quando o diagnóstico para assinalar uma alternativa que corresponde a um diagnóstico de enfermagem para um paciente com distúrbio. Então, na maioria das vezes, a gente vai receber vários tipos de informações diferentes para se realizar um diagnóstico de enfermagem. Nem sempre a gente vai realizar um diagnóstico de enfermagem de uma forma bem tranquila ou associado a uma informação coletada. Compartilhar com vocês um estudo de caso, só para a gente ter noção como que a gente vai trabalhar a partir de agora. Esse estudo de caso, vocês já têm ele. Ele foi apresentado em uma das nossas aulas iniciais. Então, por exemplo, esse estudo de caso. O que a gente vai fazer com esse estudo de caso? Esse aqui já é um estudo de caso pelo qual já foi coletado as informações do próprio paciente, já foram agrupadas todas as informações e, posteriormente ao agrupamento de informações, já foram entendidos e compreendidos quais são os sinais e quais são os sintomas desse paciente. Frente a essa informação, agora, com uma análise crítica, você vai visualizar quais são os tipos de diagnósticos a gente consegue abarcar com todas essas informações que o paciente traz para a gente. Por exemplo, eu consigo fazer um diagnóstico de promoção de saúde? Eu consigo fazer um diagnóstico com foco no problema? Mas qual é o problema? Então, eu preciso, primeiramente,
me organizar neste sentido. Eu preciso ler todo o texto e conferir as informações. Vamos lá. Quando a paciente fala, é uma paciente consciente, orientada, pouco comunicativa, sem déficit motor aparente, refere nervosismo devido à dispneia e à dor. Com isso, tem dificuldades para dormir. Cavidade oral com monilise, não havendo melhora no quadro, mesmo realizando higiene oral, bochecho com bicarbonato de sódio. Orientada para dormir sem a prótese dentária e durante o dia retirar quando incomodar. Tomando os devidos cuidados, refere que o apetite diminuiu, pois não sente vontade de comer devido à dor e à falta de ar. Mantém fluido em catéter central, permeável, sendo realizado o curativo de rotina, permanecendo sem sinais flogísticos ou desconforto no local. Apresenta tosse produtiva com secreção amarelada, ausculta pulmonar com murmúrios vesiculares diminuída à direita, presença de roncos, sibilos e estertores bilaterais. Persiste com dor torácica e lombar devido à fratura em vértebra. Os analgésicos prescritos não estão sendo mais eficazes. Para ajudar na tensão muscular, está sendo aplicado calor no local. Abdômen globoso com ruídos hidroaéreos positivos. Mantém sonda vesical de demora permeável, sem desconforto, não apresenta urina turva ou acúmulo de sedimentos no circuito coletor. Está sendo realizada higiene íntima 2 vezes por dia, eliminações intestinais sem normalidade, necessitando de auxílio para deambular, pois refere fraqueza muscular e edema em membros superiores e membros inferiores, sendo que apresenta turgor e perfusão diminuída, não havendo regressão dos sintomas, mesmo após conduta de aquecer as extremidades, sendo realizado movimentos passivos, foi orientado quanto à importância na troca de posição a cada 2 horas. Frente a todas essas informações que nós acabamos de ler, que tipo de diagnóstico que eu posso fazer especificamente para esse estudo de caso? Eu posso fazer um diagnóstico com foco no problema? Eu posso fazer um diagnóstico, mas qual é o problema dela? Será que o problema focal dessa paciente aqui é o nervosismo? Será que se eu sarar ou melhorar ou reduzir o nervosismo dela, eu consigo ter uma melhora do quadro clínico de todas as outras informações que estão aqui? Que tipo de diagnóstico eu posso realizar frente a este estudo de caso? Então, frente a tudo isso, a gente tem que pensar que, para me realizar um diagnóstico de enfermagem, eu preciso conhecer os tipos de diagnósticos. Então, se eu for pensar num diagnóstico com foco no problema, qual é o problema específico desse estudo de caso? Será que se eu pegar algo que incomoda ela de uma forma potencial, todas as outras informações conseguem ser direcionadas àquele único problema? Será que o nervosismo, eu consigo, em caso do nervosismo ser reduzido, eu consigo abarcar todas as outras necessidades ou todos os outros problemas que ela própria se manifesta? Essa paciente é uma paciente que precisa de um diagnóstico de promoção de saúde, lembrando que ela tem desconfortos e fraqueza muscular. Será que eu posso pensar em promoção de saúde para esse paciente especificamente? Será que ele tem algum diagnóstico de risco? Será que eu consigo ver em algum momento algo específico
que pode me levar ele a ter uma piora desse quadro clínico dele? Que tipo de diagnósticos eu posso realizar frente a esse paciente? Que tipo de melhorias eu posso conceder a este paciente? Se eu for pensar em diagnóstico com foco no problema, ela refere nervosismo. Será que o nervosismo dela pode estar levando ela a ter lesões na cavidade oral, dificuldades de se acostumar ou se adaptar com a prótese, apetite diminuído? Será que todas essas informações do primeiro parágrafo podem me levar a construir um diagnóstico com foco no problema? Colocando o problema como nervosismo e posteriormente eu procurar no NANDA 1 algo que fale especificamente sobre esse quadro? Será que nesse segundo parágrafo eu posso fazer um diagnóstico com foco no risco, pensando que ela apresenta, que ela já passa por procedimentos invasivos, que é o catéter central, mesmo assim, está fazendo curativo de rotina, mas ela tem várias outras, foram realizadas várias outras intervenções que não tiveram melhoras, por exemplo, os analgésicos, aplicação de calor. Será que eu posso pensar em diagnóstico de risco? Ou também, junto nesse segundo parágrafo, eu posso pensar em diagnóstico de risco e diagnóstico de promoção de saúde? No terceiro parágrafo, especificamente, posso pensar em promover saúde? Posso pensar em outro problema? Posso pensar, talvez, em estratégias que podem me ocasionar uma melhora ou uma piora do seu próprio quadro clínico? Então, frente a essas situações, é onde a gente começa a construção dos nossos diagnósticos de enfermagem. Todos os nossos diagnósticos de enfermagem, eles devem serem construídos pensando em domínios, classes, títulos, definição e características definidoras. Neste momento, nós vamos focar apenas em diagnósticos. Então, nós temos que saber qual é o foco do nosso diagnóstico para que possamos construir esse diagnóstico com foco no problema, foco no risco ou foco na promoção de saúde e, ao mesmo tempo, proporcionando melhoria da qualidade de vida deste paciente. Todas as nossas informações, elas devem partir de uma análise crítica e raciocínio diagnóstico. Lembrando que agora nós devemos pensar criteriosamente como profissionais enfermeiros. Que tipo de atitudes ou que tipo de reações teríamos frente a cada situação e o que poderíamos fazer para melhoria da qualidade de vida e redução do tempo de internação deste indivíduo na nossa unidade. Então, após a nossa retomada, a gente tem que pensar que todas as nossas informações têm que serem capazes de promover uma melhora do quadro clínico, redução do tempo de internação e redução e antecipação da alta, tanto inter como pós-hospitalar, porque esse indivíduo também tem que saber se cuidar posteriormente à alta hospitalar, que é onde vão entrar as nossas prescrições. Sim, eu vou disponibilizá-la no ambiente virtual, aula síncrona, tá? Está sendo gravada.